A gente jogou, já jogou aquele jogo do Sherlock Holmes lá, o Scotland Yard. Não. Que é um joguinho de tabuleiro, Nunca joguei. É legalzinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui diretamente nos estúdios da Leo Records para quebrar paradigmas. Para quebrar paradigmas, e vamos falar hoje do terceiro disco do Terno Rei. Que, só fazendo um adendo aqui, a gente se preocupa com timing nesse canal. Mas esse foi um disco que a gente meio que perdeu o time. Ele saiu no final de janeiro no YouTube, saiu no começo de fevereiro no Spotify. Mas esse é nada mais nada menos que o disco mais pedido da história desse canal. Resenhem o do Violeta, do Terno Rei. Toda vez que a gente pergunta assim, o que a gente deveria gravar de vídeo? Terno Rei Violeta. Terno Rei, Novo do Glória, Terno Rei. Então, Terno Rei. Então é isso aí. Um disco com uma capa bem sucinta, uma moçoila ali de batom e tal, arte minimalista. Ela tem nariz bonito, né? Tem nariz bonito, exato. Tem uma compleição ali na parte inferior do rosto bem interessante. Ela tem aquele nariz da menina do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá ligado? O que tu pode me dizer sobre o Terno King? O Terno King, cara, primeiramente, Terno King é uma banda... Já no primeiro play ali, tu já vê que se trata de uma banda muito profissional. Assim. Uma banda profissional. Uma banda muito profissional, um disco, uma produção, assim, que não tem nem por que a gente ficar comentando, assim, porque... eu acho que a produção, não que a produção não seja comentável, entende? Mas eu acho que aqui, pelo menos nesse canal, a gente revisa muito o disco que foi gravado em casa. Isso. Tá ligado? E aí, nesses discos, a gente se apega mais à produção. Pô, os caras conseguiram fazer isso, os caras fizeram aquilo, os caras, não sei o quê. Aqui não, aqui é um disco que foi gravado num estúdio. Exatamente, com produtor e tal, e mixado por uma pessoa que sabe mixar. Foi lançado por um selo, a Balaclava Records. Que já lançou coisas que resenhamos aqui. Exatamente. Que a gente tem eles já têm uma credibilidade com a gente. A muito Balaclava grande. Lança coisas muito boas. Muito boas. Isso mostra uma consistência da parte deles, muito interessante. Enquanto selo, né? Enquanto selo. O Terno Rei entrega uma produção tão sólida, assim, de cara já nos primeiros momentos do disco, tu já vê que não. Realmente aqui as coisas foram feitas de alto nível. E Yoko abre o disco. Yoko é uma música muito, muito boa. Tem um instrumental diferente em cada verso, tá ligado? Que já dá uma complexidade pra ela. Exatamente. Ela começa com uma coisa que eu acho que é uma coisa que se repete muito na Terno Rei, que eles exploram muito guitarra clean, que é uma coisa que o rock brasileiro faz muito em diferentes épocas. É verdade. A gente explora guitarra clean não só pra fazer dedilhado, não só pra fazer climinha, assim, mas a gente realmente explora linhas de guitarra com guitarra clean. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas nem sempre percebem, mas o Brasil sempre fez isso. O rock nacional é pautado por guitarra clean. E é legal ver isso aqui. É muito bem feito. Muito bem feito. Uma música que pra mim fala muito de amor, de um âmbito, de uma perspectiva diferente, assim. A instrumentação dela pra mim me traz muito essa sensação mais doce, mais tenra do amor, assim, mais... Aquela hora que volta, depois do primeiro refrão, se não me engano, que volta só no baixo, tu vê aquela desconstrução do instrumental, isso meio que dialoga com a letra, e é louco que a letra ela tem um significado, e aí quando tu tá, tipo assim, tu tá ouvindo a música ali, ó, eu peguei e botei Violeta, play, tô ouvindo, legal essa música, aí tu vai ver, bom, o nome da música é Yoko, ela muda de significado, né? Muda. Assim, uma música que abre um disco muito bem, assim, eu gosto de ver as texturas vocais que são apresentadas no primeiro momento do disco, pra mim elas são muito sólidas. Entendeu? Ele progride de uma maneira que Solidão de Volta, ela me mostra que, caralho, cara, como é possível, assim, uma banda chegar num synths tão saborosos, cara. Uma sintetização muito massa, assim. Eu fiz uma pequena pesquisa e eu vi que os sintetizadores são tocados pelos dois guitarristas. Os dois guitarristas. Eu não sei qual que faz qual, mas eu acho que sintetizador é uma coisa que é muito usada nesse disco. E na grande maior parte das vezes é coisa realmente bem autoral. Se tu fosse ver, esse disco ele me parece às vezes uma cebola, assim, sabe? De camadas. De camadas instrumentais, e o sintetizador, assim, são sempre camadas muito saborosas. Porque eu acho que muita banda se vale, assim, do sintetizador hoje em dia, principalmente bandas que tem um pezinho no indie. Eu acho que é correto dizer que o Terno Rei tem um pezinho no indie, um pezão no indie.
anos 80 Mode On, e aí entra o sintetizador. Aqui não, aqui eles englobaram na sonoridade deles mesmo. Isso, cara. Exatamente. Não que não soe oitentista às vezes soa. Mas com essa ideia, me parece. Mas com essa ideia, eu acho que o Dia Lindo, que é a faixa 2, que eu acho que é o hit desse disco até então, pelo que eu tenho prestado atenção, é legal, como eles usam esse elemento, ao mesmo tempo em que o vocal se arrisca mais para uns agudos e tal, que é uma coisa que me interessa, assim, porque eu acho que em bandas, como é que eu posso dizer? Bandas de letristas, posso dizer assim? Essa é uma banda de letristas. É uma banda de letristas. É uma banda que as letras das músicas são muito importantes. E eu acredito que toda a sonoridade tem a ver com a letra das músicas. Isso, a letra realça bastante o que a música tá tentando passar. E vice-versa. É coisa que, tipo, não que a sonoridade pareça, mas é tipo, é coisa de Legião Urbana, por exemplo, né? Raciocínio, assim, Barão Vermelho e tal. Eu senti uma influência de um rock brasileiro mais de velha guarda. Hoje em dia é possível dizer isso, né? Eu acho que esse disco, assim, claro, mais pra frente a gente vai falar mais em faixas que isso fica evidente, mas eu acho que alguns dos guitarristas gostam muito de Engenheiros do Havaí, por exemplo. É bem possível, eu senti muito coisa de Augusto Lix ali. É bem possível. Eu senti muito eu senti muito dessa referência que tu mencionou. E Medo, pra mim, por exemplo, é uma faixa que mostra muito dessas influências de rock brasileiro mais da guarda antiga, assim, sabe? E eu acho que em Medo o vocal arrasa, mano. Arrasa, cara. É um vocal que ele... Tu falou esses dias num vídeo nosso que o Humberto Gessinger, ele tinha poucos tricks vocais, mas que ele saberia trabalhar eles muito bem. Aqui eu acho que é um vocal que ele tem mais tricks vocais e ele sabe usar todos da maneira certa, na hora certa dentro desse disco. Pode ser um reflexo de um produtor atento. Ou ele sabe ou disseram pra ele. Mas o lance é que isso não importa, que importa é estar no disco. Que o álbum realmente reforça isso, assim, que os momentos... E Medo, pra mim, trabalha muito esse tipo de coisa, com as ambientações que o synth desenvolve. Foi uma das músicas que eu mais gostei. Foi. E dá pra ver o porquê, cara. Mas sabe qual foi uma das que eu mais gostei? A faixa seguinte, Estava Ali. Uma faixa... Boa música. Se eu fosse apontar um hit nesse disco, pra mim era essa. Cara, ela me traz... Essa sim tem uma vibe mais oitentista, ela tem uma coisa, um pezinho no Britpop, assim. De repente a galera se juntou num sábado à noite, assistiu ao filme Sing Street, que é um filme que eu adoro. Já viu esse filme? Não vi. Muito bom, do mesmo diretor do Begin Again, que ficou bem famoso por causa do Lost Stars, com Adam Levine e tal. Sim. Esse filme é um menininho que estuda na escola em Dublin e tal. E aí ele sofre uma repressão cultural. Uma bulinada. Uma bulinada, e aí ele se encontra na música, só que ao invés de ser no rock and roll clássico, assim, ele se encontra nos Duran Duran da vida. Entendi, legal. É muito legal, e essa música me refletiu essa vibe. Refletiu isso aí? Britpop e The Smiths. Eu senti uma influência muito de um Vacations, mais novinho, que é aquele tipo de som que brinca com... Sabe quando a gente menciona bedroom pop, assim, brinca um pouco com aquele tipo de textura, sabe? Mas eles têm um lado que o Vacations não tem desse lance do synth, das coisas. Exatamente. E Estava Ali, pra mim, marca muito a outra face vocal da banda, né? Acho que não sei qual deles ali que tá cantando nessa faixa, mas eu gostei demais da voz dessa pessoa. Pra cima, uma voz, assim, uma voz que realmente trouxe um clima muito diferenciado pra faixa. Talvez se fosse o mesmo vocalista das outras faixas, não daria a mesma ideia. Me chamou demais a atenção, cara. Mas esse disco... é um disco que, pra mim, ele tem uma segunda metade ainda mais interessante que a primeira. É uma coisa difícil de se fazer. Eu acho. Eu concordo. Pelo menos, não que seja mais interessante em termos da sonoridade, mas eu acho que a banda certa, naquilo que a gente fala em vários vídeos de... hoje em dia os álbuns não são feitos pra ouvir completo, eu acho que aqui tem uma preocupação, porque eles têm uma primeira metade de um disco que mostra bem o que a banda veio, e... na segunda metade eles arriscam coisas diferentes. Arriscam coisas, cara. E começa a ser arriscado em Estava Ali, mas tu vê, por exemplo, o que é uma faixa como Amor Perfeito, saca? Que brinca com aquela ideia do instrumental, mas daí daqui a pouco lá no final, opa, temos vocal aqui. Ela é uma faixa que, tipo assim, ela parece uma faixa de transição, mas ela é longa, ela tem 2 minutos e 40 e poucos, que não é um tempo padrão pra uma faixa de transição, assim, um trechinho instrumental, uma coisa... Ela tem uma composição ali, ela é uma coisa, tipo assim, não é uma faixa que tu, tipo assim, tô a fim de ouvir Terno Rei, vou botar Amor Perfeito na minha playlist.
mas dentro do disco é uma faixa que super funciona bem. Funciona bem demais, cara. Esse disco aqui, ele foi, com certeza, um trabalho que vai marcar a carreira do Terno Rei, na minha opinião. É, claro. Eu não conhecia muito do Terno Rei. Eu também não conhecia nenhum disco antes. Eu também não. E vendo essa capa ali de primeira impressão, quando eu olhei só a capa do disco, assim, eu pensei, esse vai ser um disco que vai falar sobre amor. Mas, conforme a gente progride nele, a gente chega em derrubei minha lapiseira. Conforme a gente vai ouvindo o disco, né, a gente vai ficando familiarizado com o Violeta, eu vejo que ele é um disco que também fala sobre se conhecer, saca? Uhum. E o amor desse disco, ele é um ângulo muito diferente. Talvez por isso que ele se chame Violeta. Pode ser. Eu já tô arriscando aqui, tô atirando, saca? Tô dando um chute pra cima. Mas eu acho que tem a ver, cara. Por quê? Porque violeta não é uma cor que remete paixão de primeiro momento, né? Não. Não é mesmo, assim. Não é mesmo. E tu vê, por exemplo, o batom da menina não é violeta. Não é. Eu acho que tem uma coisa ali de uma outra perspectiva de amor, assim. Uma perspectiva mais moderna, porque ela é vista de pessoas de uma era mais moderna, digamos, entendeu? Saquei. Mais contemporâneo da nossa maneira, assim. Eu acho ela não é tão primária. Não acho que ela é... Não acho que é aquele amor de filme, entendeu? Eu acho que ela vê muito... a obra, né? Uhum. O disco, o álbum aqui, ele vê muito o amor em si mesmo e no que o cerca e nas coisas que estão à volta. Me parece. É isso aí, Terno Rei. Deixa aí nos comentários. Depois de Amor Perfeito, vem a minha faixa favorita do disco, que é São Paulo. São Paulo? São Paulo, e aí sim eu vejo muita referência de Engenheiros do Havaí, que a gente tinha falado antes. De Augusto Lix e tal, aqui eu vejo muita referência de Engenheiros do Havaí. Eu gosto dessa poética de reflexão urbana. Dessa, é um tema muito legal. Dessa solidão, desse cinza e tal. Que é também outro tema presente no disco. Exatamente. Então, isso dá uma profundidade, isso dá um 3D assim pra banda, porque... Não que as outras faixas não tenham essa profundidade toda, mas eu acho que uma faixa como São Paulo tipo assim, Guri Novo não compõe isso, entendeu? Sim. Cara, eu gostei muito de uma das palavras que tu usou aí, que foi profundidade. E pra mim, essa última parte do disco, essas últimas 3 canções, elas mostram a profundidade que o Terno Rei vai e volta, assim, em diversos momentos. Tipo, Luzes de Natal, que faixa é essa? Cara, Luzes de Natal, eu adorei isso, porque a gente... fala assim, e aos poucos a gente vai criando a nossa própria mitologia, nosso próprio lore da Liga Records. E um gênero que a gente meio que tá aqui observando é o rock triste, né? O sad rock. O sad rock, que a gente observa em El Toro Fuerte, que é um grande exponente do sad rock. Do sad rock, o Los Volks, que tem essa veia. Los Volks já vai pro famoso pop paulista, né? Paulis Pop, eu diria. Tu dirias? Eu diria. A debater. Pois é. Mas o Luzes de Natal, ela tem esse clima. E eu gosto, cara. Eu acho que vem bem, porque... de certa forma, é muito confortável para uma banda tipo, isolar o seu sad rock, cortar a faixa sad rock. Sim. Tá ligado? Eu acho que todo rocker tem seu dia sad, tá ligado? Tem seu dia triste, sim. E eu acho que essa música, ainda mais depois de São Paulo, que vem de uma reflexão, que vem de uma contemplação, assim, São Paulo é uma faixa que nos faz sentir pequeno, assim. Sim. E Luz de Natal nos faz ver o mundo por uma janelinha, tá ligado? É verdade, cara, é verdade. Esse disco, pra mim, ele tem diversos bons momentos, mas sabe que, apesar de estar ali me marcar muito, a faixa que eu realmente levo comigo, assim, a faixa que me marcou de uma maneira extremamente positiva foi Vento na Cara. A faixa que fecha o disco. É muito difícil, na minha opinião, pelo menos. Vários dos discos aqui que a gente revisa, às vezes eu sinto que quando tá chegando no fim do disco, até a própria banda tá cansada, assim. Vem momentos em alguns dos discos que a gente revisou, que vem momentos no final dos discos que não entrega o que deve, sabe? Pra mim, um disco que marca muito isso é o do Lineker. É um disco que no final não chega lá. Mas essa faixa aqui parece que eles realmente guardaram o melhor pro final, assim. Ela não é a minha faixa favorita, mas é uma faixa muito boa. Eu acho que essa faixa, ela entrega muito de referência de rock nacional, porque realmente
o músico, isso eu falo como músico da underground brasileiro também, eu vejo que muita gente do underground brasileiro, mesmo bandas que estão aí cantando em português, tem suas referências todas fora do Brasil. Sim, ou pelo menos 90%. Comum. Vento na Cara é uma música que me vem com uma referência muito de rock nacional, do rock nacional mesmo, Barão Vermelho, sabe? Eu senti muito Barão Vermelho, tá ligado? É coisa de gente que ouve Lobão, sabe? Talvez. Sabe por que eu acho que tu vê essa referência muito do rock nacional, e eu também concordo muito? Porque ele fala que o tempo não para? Tem a ver com isso, mas eu acho que tem a ver com como os vocais brincam com o português. Os vocais brincam com o português, a guitarra, sabe, é pautada aí por a guitarra mais, sabe, com esse estilo, essa guitarra clean que vem, que ela é clean, mas ela é pesada. Exatamente. Mas, cara, a gente já discorreu aqui sobre o Violeta a Léo, e eu quero saber de ti o seguinte: tu vai salvar o Violet? Olha, cara, eu posso abrir o Spotify aqui do lado e ver que ele tá salvo ali, né? Está salvo, tu está aprovou esse disco com vigor. Com vigor, cara. Eu ouvi ele várias vezes, ouvi ele até na academia. Tu ouviu esse disco na academia? Pra fazer cardio, né? Vocês acham que tem a ver, meus caras? Eu acho que pra fazer força não era. Não era? Pra fazer um cardio ali, depois que eu já tive uma diarreia mental ali, embaixo de uma barra de supino pra fazer uma bicicletinha ali, eu Tava sereno. Relaxou. É isso. Cara, eu salvei, eu gostei muito da proposta da banda. É aquelas bandas assim que eu fico curioso pra ver por onde eles já passaram nos seus discos. Então, desse vídeo pra frente, o meu compromisso é com ouvir mais o Terno Rei. Tem as 3 músicas que eu mais gostei foram Medo, São Paulo e Luzes de Natal. Essas eu com certeza vou indicar para as pessoas. Entendo. Se eu fosse indicar 2 faixas, eu diria Estava Ali e Vento na Cara. Então é isso. Então, o que eu digo pra vocês? Eu acho que vocês têm que se inscrever neste canal. Compartilhar bastante esse vídeo, porque a gente ia adorar que chegasse nos caras da banda. Nos caras do Terno Rei. Balaclava Records, a gente já falou de vocês mais de uma vez aqui. Mandem um adesivo pra nós. Um adesivante. E, gurizada, muito obrigado. Veda está quase acabando aí. E é isso. É isso. Eu escrevi uma canção e ela começava e terminava com Goodbye.